Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um Business Talk, né? Nós estamos novamente reunidas, eu e a minha colega Simone, para a gente conversar um pouquinho com vocês de uma forma mais descontraída, mais informal, sobre alguns assuntos da área empresarial. E hoje a gente vai abordar um pouquinho do que seria o capital de giro, né? Como ele é no dia a dia, sua definição. Bom, eu sou a Grace, eu sou contadora, eu possuo especialização em controladoria, faço parte da rede Ideal e atuo na empresa Ideal Factor Fomento Comercial. Olá pessoal, eu sou a Simone, também sou contadora e eu trabalho já há mais ou menos 20 anos na área contábil aqui pela rede Ideal. Isso, então vamos dar continuidade, né? O que seria o capital de giro? Por definição, o capital de giro seria o ativo circulante menos o passivo circulante, certo? Ou seja, é o valor que a gente tem para arcar com os nossos custos e as nossas despesas, tanto fixa como variável, né? Do nosso dia a dia. Ou seja, é o dinheiro que a gente tem disponível. De certa forma, é esse dinheiro que vai garantir que a empresa continue funcionando, operando, né? Enquanto seus investimentos e as suas operações não deram retorno ainda. Isso. Basicamente, então, o que é o capital de giro, né, Grace? Ele é a necessidade de caixa que a empresa tem num mês, por exemplo, né? Para que a loja se mantenha em pé. Se acha que é só vender que gera resultado, estamos bem enganados, né? Vender e ter lucro é obrigação, mas vender e ter caixa é o que vai diferenciar você empresário dos demais, né? Hoje o capital de giro é um indicador muito importante, ele é bem estratégico, né? Então por que a gente deve se importar tanto com o capital de giro, né? Que na verdade é o caixa da empresa. Tem uma frase que diz o seguinte, o papel do empresário é transformar o lucro em caixa, né? Mas ainda assim, muitos varejistas hoje eles têm uma dificuldade de perceber a real diferença entre lucro e capital de giro, né? No dia a dia, nas vendas, porque muitas vezes acaba focando só mesmo nos indicadores, tipo faturamento, ticket médio, né? Mas caixa é tempo, né? Tempo para pensar em mudanças, caso o fornecedor mude o preço, tempo para pensar em ações de venda, né? Tempo para pensar em investimento, caso seja, né, esteja crescendo. Isso, mas então por que capital de giro, né? Porque ele fica girando na atividade da empresa, né? Um exemplo, então, seria aqui, né? Na forma de caixa. Eu compro as minhas mercadorias, os meus produtos que acabam se transformando no meu estoque. E depois eu acabo vendendo para o meu cliente a prazo, que no caso no balanço patrimonial fica na conta clientes a receber. E depois dessa venda a prazo, ela volta para o meu caixa, ou seja, girando na atividade da empresa. É isso. E agora eu vou falar então um pouco como se calcula o capital de giro, né? O cálculo para se calcular é básico, é o ativo circulante menos o passivo circulante, que na verdade, como na live anterior a gente falou sobre o balanço patrimonial, né? A gente focou num geral. Aqui seria o ativo circulante e o passivo circulante. O que é isso? São as contas e as receitas a curto prazo. É agora, né? Esses dois termos, então, eles definem entradas e saídas da empresa. Tendo em mente isso também, a gente fica atento ao fluxo de caixa, né? O ativo circulante, então, se refere aos bens e direitos da empresa que ela possui ou que vai possuir. É o dinheiro no caixa, é o estoque, contas a receber dos clientes, né? E o passivo circulante são então as obrigações que a empresa tem, a curto prazo também. Saídas de caixa, as contas a pagar, financiamento, se tiver, né? Outros valores. Então a fórmula ela é bem simples, é ativo circulante menos o passivo circulante. Isso, e sabendo calcular, né, Simone, o capital de giro, você percebe o quanto que ele é importante para a empresa, porque é a partir dali que ele vai te auxiliar a garantir uma saúde financeira muito boa para a sua empresa, né? E sabendo calcular direitinho o capital de giro, tendo esse controle, você pode proporcionar uma política de venda para os teus clientes
com um prazo maior, digamos, no pagamento das vendas a prazo. Ao invés de ser 30 dias, você pode fazer 30, 60, 90 dias, né? Isso acaba flexibilizando mais a sua política de vendas, né? Também você consegue manter um bom estoque, né? Você sabendo calcular direitinho o capital de giro. Além disso, é muito importante, né, manter os pagamentos em dia com os fornecedores. E tendo esse controle do capital, além de pagar os seus fornecedores em dia, você vai conseguir também manter os seus estoques, né? E com isso também, pagando os seus fornecedores em dia, você vai conseguir honrar também com outras obrigações, pagamento de impostos, né? Pagamento com os seus salários, porque quanto maior for o capital de giro, maior vai ser o tempo que a empresa vai poder permanecer em atividade, certo? Ela vai poder honrar com as suas obrigações, mesmo que porventura ela não receba em dia. É isso. E então, o que deve ser feito? Primeiro passo, na verdade, para ter esse capital de giro, né? Certo. Tudo começa com planejamento, tá? O empresário precisa ter detalhado os gastos que ele tem a curto prazo, que ele tem a longo prazo, as possíveis entradas de dinheiro, né? Controle é tudo, tá? Mas caso precise de uma forcinha extra, né? A gente tem algumas dicas, algumas coisas que podem ser, né, usadas para deixar a saúde, né, da empresa aí melhor. Isso, e uma das dicas então seria tentar descobrir alguns custos, algumas despesas que são nesse primeiro momento desnecessárias, né? Então teria que ser revisto tudo isso, né? A gente também deve ficar sempre de olho no fluxo de caixa para manter a saúde financeira em dia da empresa, né? E tem uma pesquisa do Sebrae que diz que as empresas acabam fechando no primeiro ano justamente porque não possuem esse controle do capital de giro, do fluxo de caixa, certo? Então, planejamento é essencial, é fundamental. É isso. Outra coisa é o empresário precisa ter disciplina, né? Use o seu capital, se você vai usar seu capital de giro para pagar uma despesa, vamos supor, alguma coisa extra, você tem que repor esse dinheiro de novo no seu caixa, tá? Muitas vezes isso aí é o começo da ruína, tu pegar o dinheiro do teu capital de giro, gastar com alguma coisa e não repor ele. Tem que ser bem chato com o controle, né, financeiro. Assim você reduz riscos para o futuro, né? No início talvez seja um pouquinho maçante, chatinho, digamos assim, ter esse controle, mas depois você fazendo ele diariamente vai virar uma rotina. Você não vai perder mais do que 5, 10 minutos por dia fazendo isso, e né? O resultado vai ser bem mais garantido, né? Com mais controle das suas contas. Sim, isso. Umas dicas então, né? É importante o empreendedor, o empresário negociar com os fornecedores, né? Aumentar o prazo de pagamento ou até mesmo verificar com o seu fornecedor o desconto para pagamento à vista. Isso. Mas claro, tudo tem que entrar dentro do seu capital de giro, né? Não pode extrapolar muito, né? Outra dica que a gente considera muito importante, né, para ter um capital de giro imediato, seria a parte da antecipação dos recebíveis, ou seja, né, é antecipar os pagamentos a receber. Por exemplo, você faz uma venda para 30, 60, 90 dias, você vai numa empresa de fomento comercial, uma factor, e troca essas duplicatas, e ao invés de você pagar essa duplicata daqui a 30, 60, 90 dias, tu recebe esse valor todo à vista, no mesmo dia. Então, querendo ou não, sobra mais tempo para você pensar na gestão da sua empresa e o seu capital de giro, ele fica muito positivo, né? Outra coisa também que pode ser usada é o empréstimo, tá? Mas ele é uma alternativa, mas tem que ter um cuidado quando se vai fazer um empréstimo, né? Porque a empresa ela também precisa ter garantias que ela vai conseguir pagar esse empréstimo no futuro, né? Então, se for essa a alternativa que a empresa, né, dispõe no momento, né, é bom pesquisar a taxa de juros, né, e também corrigir procedimentos na compra e venda para conseguir deixar o capital de giro no azul, né? Mas se precisar fazer, então a gente orienta a que tenha esse cuidado sempre, que veja se realmente a empresa vai ter depois recursos para quitar ele, porque senão ele vai ser mais uma dívida
e vai aumentar mais ainda, né, o valor a pagar das empresas, né? Então, possuir relatórios periódicos, eles vão ajudar um monitoramento constante do capital de giro, tá? E adotando medidas de correção, é possível que a gestão seja mais efetiva, garantia de saúde financeira para a empresa e ampliando, assim, as chances de sucesso do seu negócio, né? Então, pessoal, possuir relatórios contábeis periódicos, eles vão te ajudar a ter a posição constante do teu capital de giro, né? Então, você vai poder adotar medidas de correção e assim realizar uma análise mais efetiva do teu capital de giro e ampliar, assim, as chances do negócio dar certo, tá? E então, pessoal, você já faz esse tipo de cálculo de capital de giro? Acredita na importância dele? Compartilhe a sua opinião através dos nossos comentários, né? E em caso de dúvidas também, não deixe de entrar em contato conosco. Assim a gente encerra então hoje a nossa live, né? Obrigada a todos que estão nos assistindo. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso Business Talk de hoje, né? E se tiver alguma sugestão de um outro assunto, pode escrever para nós também, que a gente vai com certeza fazer um outro vídeo. Pedimos que vocês que nos acompanhem, que curtam nossas páginas nas redes sociais, né? E é isso. Até a próxima. Muito obrigada.